Shalom, Haverim, Shalom, amigos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu desejo do fundo do meu coração que o Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, abençoe a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Nessa noite nós vamos finalizar o capítulo 17 de Risayon, Apocalipse, Revelação. Então, nós já tivemos duas aulas do capítulo 17, a primeira aula, a introdução, e na semana passada, a aula que foi até o verso 11, capítulo 17, verso 11. Hoje daremos continuidade a partir do verso 12 até o final, até o último verso, o verso 18. Então, eu encorajo todos vocês que ainda não assistiram, principalmente a introdução do capítulo 17, a fazer, para que você possa entender não só o restante do livro, tá? Você vai entender bastante o restante do livro, principalmente o capítulo 18, como também, obviamente, o próprio capítulo 17. Então, é fundamental para você que não assistiu voltar com o tempo e assistir a primeira parte do capítulo 17, tá? E ali sim nós fazemos uma explicação, trazemos uma explicação baseada nas escrituras, no contexto bíblico, na metáfora bíblica, em relação ao significado do termo prostituta, prostituição, no contexto bíblico, na metáfora bíblica. Na aula passada, na semana passada, nós trouxemos também bastante história e arqueologia. Então, você que não assistiu, volte para você se inteirar mais sobre esse capítulo. Não iremos voltar nem o que falamos na primeira aula do capítulo 17, nem na segunda, tá? Então você deve voltar e assistir quantas vezes você quiser, pois o vídeo está lá no canal. Basta você acessar a playlist Apocalipse. E aí você vai ter todas as partes de todos os capítulos já estudados. Então vamos finalizar hoje o capítulo 18, de onde paramos, verso 12. Então, capítulo 18 de Risayon, verso 12, capítulo 17, perdão, já estou pensando no capítulo 18. Capítulo 17, verso 12, diz assim: Ve'eser ha-karnaim, Ve'eser ha-karnaim, asher raita, asara, melachim hem, asher lo higiu od la melucha, ki im kimlachim, im shelu asa achat im ha-chaya. E os 10 chifres que você viu são 10 reis, ou 10 reinos. Eles que ainda não governavam, mas receberão autoridade para la melucha, para reinar. Eles que ainda não governam, mas receberão autoridade, la melucha, para reinar, vem de melech, rei. Pois como reis, sha'a'achat, por uma hora, im ha'chaya, estão juntos com a criatura, o animal selvagem. Falamos semana passada sobre isso. Então vamos começar a destrinchar, a entender os símbolos que estão nesse texto. Primeiro, a questão do número 10. O número 10 é um dos números que mais aparecem na Escritura Sagrada. O número 7, o número 10, o número 5.
o número 2, o número 3. Eles aparecem bastante. O 10 é um dos que mais aparece junto com o número 7. São símbolos, são simbólicos, tá? O número 7 representa exatamente a plenitude, um ciclo que chega ao fim. O número 10, o que é que o número 10 nos traz na metáfora bíblica? O que é que o número 10 traz? Nem sempre o que aparece em Revelação deve ser levado ao pé da letra, são símbolos. Então, perceba só, o número 10, na metáfora bíblica, representa um minyan. O que é um minyan? O minyan é um ajuntamento que está completo para iniciar. É um ajuntamento completo que os justos se reúnem e ali eles podem começar, eles podem iniciar. Essa cultura do número 10, esse costume, era essa a palavra. Esse costume do número 10, ele inicia, ele começa justamente na Torá, no livro de Bereshit, no capítulo 18. No final do capítulo 18, o Eterno revela para Abraão, nosso pai, que iria destruir Sodoma e Gomorra. E por sinal, por que o Eterno fala isso para Abraão? O que Abraão tinha a ver com isso? Ele não tinha nada a ver com essas duas cidades, porém, tinha uma pessoa, sobrinho dele, sobrinho cunhado, porque Lot era irmão carnal de Sara. Então ele era sobrinho e cunhado ao mesmo tempo. Eles que conviveram toda a vida juntos, mas num determinado momento, no capítulo 13, eles se separaram. Então Lot vivia lá em Sodoma. Então isso afetava Abraão. Por isso o Eterno fala para ele o que faria. E Abraão tenta fazer de tudo para que o Eterno não levasse adiante este propósito da destruição da cidade. E começa a negociar, dizendo ao Eterno que ali havia justos. Então o Eterno disse, bom, se houveste justos que você está falando, 50, não será destruída. E foi sendo negociada até chegar no número 10. Abraão parou no número 10. Ele não quis diminuir. Se tiver só um, não, ele foi até o 10. Porque o que é que ele pensou? Bom, você tem Lot, o seu sobrinho, né? Lot, a esposa de Lot. Lot tinha 5 filhas. Então nós temos 2 mais 5, 7. Das 5 filhas que Lot tinha, 3 eram casadas. 3 eram casadas, ou seja, tinham 3 genros. Lembra que os mensageiros, os anjos disseram para Lot, vai chamar os seus genros, chame os seus genros, e ele falou e os genros não deram atenção nenhuma. Mas Lot também tinha 2 filhas que eram virgens, ou seja, não eram casadas, viviam com Lot. Então eram 5 filhas, tem gente que não sabe disso, mas é verdade. Ele tinha 5 filhas, 3 casadas e 2 virgens. Então se você tem 5, mais ele e a esposa 7, mais os 3 genros, 10. Então foi isso que Abraão, essa foi a conta dele. Bom, pelo menos o que envolve Lot são 10 pessoas. Então, essas pessoas devem ser justas. Porque Lot era um homem justo. Então, se ele era justo, Abraão pensou, suas filhas também são. Sua esposa também é. E os seus genros também são. Então, são 10. E a partir daí se criou um costume
que verificaremos, inclusive, na própria Escritura Sagrada. Por exemplo, no livro de Ruth, quando Ruth ela coloca aos pés, se deita aos pés de Boaz e retira a sandália e mostra para ele, e diz, querendo dizer para ele que ela desejava ser redimida, porque o seu esposo havia morrido. E ela então estava clamando pelo costume dentro do povo, costume esse registrado na Torá, do irmão, e na ausência de um irmão, o parente mais próximo, suscitar nela um filho, para que a sua descendência, para que o seu nome, o nome do seu marido e o nome do seu marido continuassem vivos em Israel. Dessa forma, ela teria uma herança, não dela em si, mas iria usufruir com o seu filho que nasceria. Então, enquanto o filho crescesse, até ele crescer, ela teria uma herança para usufruir. E claro que é mandamento da Torá o filho não desamparar a mãe. Porém, ela sem filho nenhum, o que fazer, né? Então, tinha esse desespero. E você conhece bem a história, né? A história do livro de Ruth, que é uma história muito interessante. A Megilat Ruth, né? Muito especial, uma história muito especial de fato, que sempre lemos durante a festa de Shavuot. Então, quando Boaz ele percebe que Ruth pediu para ser redimida, ele sabia que legalmente ele não poderia de imediato cumprir isso em Ruth, porque havia um parente mais próximo do que ele da família. Portanto, por isso, ele vai até este parente para anunciar para ele que havia ali uma mulher, que inclusive era de Moab, mas que se casou com um israelita, parente dele, e que ele morreu sem deixar filhos. Esse parente, ele queria, claro, usufruir da propriedade. Ele queria a herança. Ele queria que esse filho, quando nascesse, ficasse com a herança. Mas quando ele fica sabendo que era de uma moabita, ele não quer mais. Então Boaz diz para ele, então você deve dizer de forma... você deve divulgar, você deve anunciar, publicar que não quer. E aí vão tirar as suas sandálias, você vai andar descalço, tá? E todos vão dizer, olha, aquele que se recusou a suscitar o filho na viúva, sendo o parente mais próximo. Ele fez isso, ele não queria, mas havia na cidade um conselho que tudo deveria ser feito aos olhos desse conselho. Era justamente o minyan da cidade. E nessa cidade, diz o livro de Ruth, no seu capítulo 3, ou no capítulo 4, é capítulo 3 ou capítulo 4? Hein? Capítulo 3 ou capítulo 4? Ruth, capítulo 3 ou 4? É 3 ou é 4? Vamos ver aqui. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4 diz: enquanto isso, Boaz dirigiu-se e assentou-se ali quando o resgatador de quem ele falou estava passando. Ele disse: venha, sente-se. Então ele foi e se sentou. Ele levou quantos livros? Verso 2, capítulo 4 de Ruth, verso 2.
10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E aí tudo é feito, tudo é realizado, tudo é acertado diante desses 10 líderes do Minyan, costume esse que existe até hoje no meio do povo de Israel. Então, o número 10 é exatamente o número que identifica um ajuntamento santo. Um ajuntamento santo. É isso que identifica o número 10. É isso que identifica o número 10 na metáfora bíblica. É interessante que são exatamente todos os mandamentos da Escritura são resumidos em 10. 10 pronunciamentos que resumem os 613 mandamentos. É um ajuntamento santo. Isso é muito interessante. Então, trazendo essa metáfora bíblica, quando você lê aqui, é exatamente o contrário, porque aqui não está se tratando dos santos. Aqui está se tratando exatamente do contrário. Aqui não está se tratando de uma santa, aqui está se tratando de uma prostituta. Aqui não está se tratando de um santo, aqui está se tratando de uma criatura selvagem, de um animal selvagem. Então, você percebe que no livro de Apocalipse são feitas muitas comparações, muitas paródias, entre aspas, é verdade, muitas paródias, utilizando os termos do Eterno. Eu vou dar só um exemplo para a gente não ficar aqui, que eu poderia dar mais de 30 exemplos. Semana passada mesmo vimos exemplo disso, né? O Eterno é o que é, o que era, o que há de vir. Ou o que é, o que era, o que era, o que é e o que sempre será. E do outro lado, aquele que era, não é, mas que por um tempo será. Mas, veja só, a Torá, ela ensina em Shemot, capítulo 13, sobre colocar sobre a mão e entre os olhos a palavra. Como também no Shema, no famoso Shema Israel, diz o seguinte: para que fixe, para que seja fixa, para que seja amarrada, para que seja colocada a palavra do Eterno sobre a mão e entre letotafot bem einecha, e entre os teus olhos, ou seja, sobre a testa. Essa é exatamente uma paródia que aparece no capítulo 13, que fala sobre a mão, uma marca sobre a mão e entre os olhos, na testa. Como também mostramos semana passada outra paródia entre os servos do Eterno e os servos do mal. Vocês viram, por exemplo, uma gravada na testa, semana passada falamos disso, uma inscrição, que inclusive está em oculto. E é exatamente uma paródia com a inscrição na testa dos santos do Eterno, como mostra o capítulo 7 de Apocalipse. Bom, então aqui também é uma paródia de um minyan, de um ajuntamento, só que não é santo. Ha-Karnaim, os 10 chifres. Chifre, o que é que temos de chifre? O que é que a gente entende de chifre na Escritura Sagrada? Chifre é sinal de poder. Chifre é sinal de poder, de força, de poder. Chifre é sinal de poder. É por isso que eu estou falando isso de acordo com a metáfora bíblica. Com a metáfora bíblica. Vocês vão perceber que quando se trata de chifre na Escritura Sagrada, nos profetas, todas as vezes que aparece esse termo,
é exatamente a demonstração de poder, de reinado, de governo, de domínio. Sempre que fala de chifre, por exemplo, no livro do profeta Daniel, refere-se a líderes, a reinos, aqueles que têm poder, aqueles que têm liderança, aqueles que governam. O chifre é sinal de poder. Chifre é sinal de poder na metáfora bíblica. Tanto que os 4 chifres que estão no altar do juízo, o Eterno ordenou que colocasse, simboliza exatamente as 4 consoantes do Todo-Poderoso. Simbolizando o seu poder, o seu reinado, a sua soberania, por isso a sua justiça, que o seu reinado é baseado na justiça. E por isso chamado altar de incenso, altar do juízo, Mizbeach Mishpat, ou altar Mizbeach Nehoshet, altar de bronze, altar do juízo, chamado. Porque ali é a soberania do Eterno, que julgará um a um de forma justa. Ele não aceita suborno. Ele não aceita suborno. Metáfora bíblica. Então, nesse caso aqui, são reinos, são reis, lideranças, porém, é o contrário do que é, obviamente, o Eterno. Não são justos. São injustos. Um reinado podre. Totalmente podre. Baseado no reinado de Nimrod. Então, falei sobre o número 10, falei sobre os chifres. Vamos avançando. E eles ainda não estão governando, mas receberão autoridade para reinar. Aqui no final fala que eles irão reinar por 1 hora com a criatura. Esse 1 hora aqui não deve também, assim como 10 chifres, né? 10 reis, ou 10 reinos, não deve ser levado ao pé da letra. Às vezes, acaba a história mostrando ao pé da letra exatamente o que estava, mas muitas vezes são metáforas bíblicas, são números simbólicos. 1 hora, não é que eles vão reinar por 1 hora, o que significa na metáfora bíblica 1 hora? Significa um momento, um instante. Um instante, um momento. Não quer dizer que são 60 minutos. Eles não vão reinar 60 minutos. Por um instante. E, de fato, o Império Romano, todos os imperadores, até a destruição, a culminação, o ápice de Jerusalém, a destruição do templo no ano 70, de fato foram 10 imperadores. Mas já vimos semana passada que os imperadores, eles são retratados aqui no texto anterior, até o verso 11. Esses aqui são outros reis que não reinavam neste momento, mas que posteriormente reinariam. A história nos conta realmente que houveram esses 10 reis, que na verdade devem ser anotados como 10 reinos. Veja aqui, a Britânia, a Germânia, a Samárcia, Dácia, Espanha, onde é hoje a Espanha, a Itália, não Roma em si, Roma faz parte da Itália, e Itália é o nome até hoje, mas aqui era
um reino também do Império Romano. Nós temos o nono, a Acaia, a Macedônia, o oitavo, esqueci da Macedônia, a Acaia, o nono, e a Ásia, o 10º. Então são 10 reinos. Mas não tinha mais o Império Romano? É interessante que se você traçar um paralelo dos descendentes de Iéfete, são 10. Aqui embaixo nós teremos os descendentes de Ram. Síria. Que era Canaã, né? Interessante. Eram mais de 10, sim. 11, Líbia, 12, Egito, 13, Síria. O Império Parto não faz parte, porque aqui era um outro império que se degladiava com os romanos. Então nós teríamos 13, contando aqui. Ainda tem a Arábia, seriam 14. Mas o que... Veja que interessante, a parte de cima dos descendentes de Iéfete são 10. Literalmente. Não precisava ter 10 aí. Eu sei muito bem que o número 10 é uma metáfora bíblica. O que o texto quer dizer é que o Império Romano formaria uma coalizão que o reino funcionasse. E, de fato, eles fizeram isso. Os imperadores romanos fizeram isso. Isso é muito interessante. Eles conseguiram fazer isso. Ao todo, os romanos tiveram muito mais do que 10 reinos, né? Mas na parte de cima, que envolve praticamente toda a Europa, e um pedacinho ali que é a Ásia, todos esses são descendentes de Iéfete. São 10 reinos. 10 reis que não reinavam logo de início, mas que depois receberam autoridade para reinar junto com a criatura, junto com o Império Romano. E o que eles faziam? Qual o objetivo disso? Vamos lá. Vamos seguindo, vamos avançando. Vamos finalizar hoje. O capítulo 17. Veruach echad bahem. E havia um só mover entre eles, ou seja, um só propósito neles. Um só propósito entre eles. Ve'et cheilam memshaltam itnu el hachaya. Então, e as riquezas e a autoridade que eles tinham, eles davam para a criatura. Ou seja, tudo que esses reinos arrecadavam de impostos dava para quem? Para a criatura, para o animal selvagem, para o Império Romano. E não só o dinheiro, as riquezas que eles arrecadavam em todas essas províncias, mas também eles deixavam claro que quem reinava não eram eles em si, eles eram representantes da criatura, do animal selvagem, do Império Romano. Então, prosseguindo, verso 14. Vehem ilachamu, e eles guerrearão, et hasé, contra o cordeiro, ve hasé igbar aleihem, e o cordeiro vencerá, triunfará sobre eles, terá triunfo sobre eles. Mas, de fato, eles irão... Preste atenção, gente. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, entenda. Veja quantos símbolos eu estou esclarecendo para vocês, de acordo com o que eu conheço de Escritura Sagrada, de acordo com qual o parâmetro que eu utilizo. A Escritura. O livro de Apocalipse você não vai utilizar uma outra coisa, tem que utilizar a linguagem bíblica, as metáforas bíblicas. As palavras que são colocadas por Yohanan, eu pego essas palavras, coloco na Escritura, o que é que elas dizem nos textos em geral? O significado em geral é esse. Então, fica fácil você entender o livro de Apocalipse dessa forma.
Você tem que... A chave é a própria Escritura Sagrada. Repito isso sempre. Aqui está dizendo que eles guerrearão. Eles quem? Esses 10 reinos, esses 10 reis, 10 reinos, irão guerrear contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro triunfará sobre eles. Então, isso quer dizer que isso acontecerá apenas depois da volta de Yeshua? É claro que não. Não existe mais o Império Romano. Não existe mais esses 10 reis. Entenderam? Isso já aconteceu, gente. Então já aconteceu a volta de Yeshua? Não. Mas o texto não está dizendo que o Cordeiro irá voltar e irá guerrear contra esses 10, não. A volta e a questão da última guerra não é aqui, tá? Isso será retratado no capítulo 19, no capítulo 20. Não é aqui, capítulo 20 principalmente. Não é aqui ainda. Isso aqui é outra coisa. Não tem a ver com a volta dele. Quando se diz guerrear contra o Cordeiro, como assim guerrear contra o Cordeiro? Bom, alguém hoje pode guerrear contra o Cordeiro? Pode. São aqueles que a Escritura chama de Sotnei HaMashiach, opositores do Mashiach. Ou, se você quiser, a linguagem como está na... Já expliquei isso para vocês várias vezes, mas infelizmente essa linguagem está na mente das pessoas. Anticristos. É muito interessante repetir isso. Esse termo só aparece em toda a Bíblia. Estou juntando tudo para chamar de Bíblia. Em toda a Bíblia, em 2 cartas. A primeira carta de Yohanan, 3 vezes. E a segunda carta de Yohanan, 1 vez. Então são 4 vezes. 4 versos. E os 4 versos deixam claro que o termo que Yohanan utilizou, Soten HaMashiach e Sotnei HaMashiach, opositor do Mashiach, opositor do ungido do Eterno e opositores do ungido do Eterno, ele deixa claro que, na verdade, são todos aqueles que se levantam contra o Mashiach, negando, inclusive, a sua própria existência, negando que ele veio em carne, negando o Filho. Não só negando, mas guerreando contra ele, se levantando contra ele. Isso, de fato, é um anticristo, que pode aparecer em qualquer momento. Hoje em dia tem anticristo? Tem muitos. Sempre teve. Desde o primeiro século, como o próprio Yohanan disse. Eles estão por aqui, estão aqui. O tempo todo se levantando contra, guerreando contra, ensinando as pessoas que ele nunca existiu, que ele nunca veio em carne. São os opositores, que até hoje inventam um monte de mentira contra Yeshua. Muitos dizem que ele nunca existiu. Mesmo uma quantidade absurda de provas, não só históricas, como arqueológicas, comprovando isso. A nação de Israel está aí, com os lugares mencionados nos escritos nazarenos, com os nomes verificados na história e na arqueologia, com seus seguidores gravando em pedras, em mosaicos e em escritos os relatos. Então, quando diz guerrear contra o Cordeiro, tem alguém hoje que pode guerrear contra o Cordeiro? Mas é claro que tem. Tem muitos que guerreiam contra ele. Guerrear contra o Cordeiro não é exatamente pegar uma espada e começar a brigar com alguém, ou pegar artilharias, granadas, armas bélicas e começar a atingir o outro. Existem muitas formas de guerras. Já ouviu falar na Guerra Fria? Não necessariamente foram usadas armas em si.
sabotagens, mentiras, intrigas. Guerrear contra alguém não é simplesmente pegar uma espada e guerrear contra o cordeiro. Sempre houve pessoas guerreando contra o cordeiro em todas as épocas. E existem pessoas assim até os dias de hoje. No primeiro século são retratados exatamente no livro de Atos. E logo nós teremos um anúncio, né, sobre o livro de Atos. Né? Logo o livro de Atos vai estar em pauta também na Techuvá Total. Eu não quero dar esse anúncio. Vou esperar o professor que vai trazer, ele mesmo fazer esse anúncio, né? Mas eu sei que tá bem encaminhado, tá vai ser muito bom para o povo da Techuvá. No livro de Atos, nós temos pessoas guerreando contra o Cordeiro o tempo inteiro. Quando prendiam os seguidores de Yeshua porque proclamavam que aquele que o Império Romano executou estava vivo, e isso realmente enfurecia os sacerdotes, que na sua grande maioria eram ligados por demais aos Saduquim, Saduquim vem da palavra justo, né? Saduceus, agora eu lembrei, saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles prendiam, açoitavam, queriam matar, queriam tirar de circulação todos esses líderes que anunciavam que o Cordeiro estava vivo. Guerreavam, e o que acontecia? O Cordeiro prevalecia. Porque à medida que se prendia, à medida que se matava esses líderes, o povo crescia e multiplicava na fé, por causa do testemunho desses homens e mulheres. Certa vez, por exemplo, estavam presos Shimon Kefa e Yohanan. Shimon. Não lembro se era. Deixa eu ver se era Yohanan. Agora me bateu uma dúvida. Eu lembro de Shimon. Ou eu estou confundindo com outro relato no livro de Atos. Deixa eu trazer para vocês aqui o texto. Shimon Kefa e Yohanan. Eles estavam falando ao povo quando chegaram os Kohanim, o capitão da guarda do templo, e os Saduquim, os saduceus. Irritados, muito irritados, capítulo 4 de Atos, porque eles estavam ensinando o povo a doutrina da ressurreição dos mortos. Por que aqui não aparece a palavra perushim, fariseus? Porque os fariseus, eles acreditavam piamente na ressurreição dos mortos. Cada vez mais que o povo ensinava sobre a ressurreição dos mortos, eles amavam isso. Mas os saduceus não. E ensinando essa doutrina da ressurreição dos mortos, anunciavam Yeshua que estava vivo. Pronto, aí era para acabar de vez com os fariseus, que eram os sacerdotes eram ligados por demais a eles. Eles prenderam os dois e aí ficaram presos, né? Os dois ficaram presos. Em um determinado momento, eles foram para serem julgados pelo conselho, pelo Sanhedrin, pelo Sinédrio, que tinha poder na época para condenar. O Sanhedrin tinha poder para condenar ou para absolver. E no final do capítulo 5, vocês se lembram de um parush, um fariseu, chamado, muito famoso, tanto
famoso de acordo com os judeus, como famoso também de acordo com os cristãos. Querido pelos dois. Eu estou falando de Gamaliel. Ele era um homem justo, como descreve o livro de Atos. O livro de Atos o descreve como um homem justo, e além de ser um tzadik, um justo, ele era querido por todo o povo. Não só querido, respeitado por todo o povo, porque era um homem justo, que se portava como um tal, como um justo. Um homem que dava testemunho. Ele chega para o Sanhedrin e fala para eles: olha, gente, não façam nada com estes homens. Não coloque a mão neles. Não derrame sangue deles. Porque qual o crime deles? O crime deles é que ele está anunciando Yeshua, Hanatziri, o Nazareno, que ressuscitou dos mortos, que é ungido pelo Eterno. Bom, vocês devem se lembrar que isso já aconteceu várias vezes no meio do nosso povo. Muitos se levantaram dizendo que era Mashiach, ou se levantavam dizendo que tinham sido chamados pelo Eterno, tinham sido levantados pelo próprio Eterno. E aí sempre tinha alguns que se juntavam a eles, né? Que o seguiam, porque falar que é Mashiach, falar que é ungido do Eterno, que veio para libertar o povo de Israel durante o período dos romanos, se junta muita gente, porque é a necessidade do povo. Se eles anunciassem que era Mashiach, na época, por exemplo, de Shilomo, de Salomão, ninguém ia dar crédito nenhum. Por que ninguém ia dar crédito? Porque na época de Shilomo houveram 40 anos de shalom, de paz, de plenitude, de riqueza. Quem ia querer saber de libertação? Libertar de quê? O povo não precisava de libertação. Na época de Davi foi o rei que mais conquistou, que mais venceu batalhas em Israel. O maior rei de Israel, no sentido de batalhas, Davi da Melech, o rei Davi. Se falasse de Mashiach nessa época, ninguém daria a mínima. Israel não era escravo. Mas falar de Mashiach durante os exílios, falar de Mashiach durante agora a época, principalmente dos romanos, sim, chama a atenção das pessoas. Claro que chama. E juntava pessoas. E Gamaliel disse, esses que se juntaram a esses supostos líderes, supostos Meshirim, supostos ungidos, depois da morte destes homens, desses supostos Meshirim, desses supostos Mashiach, Messias, ungidos pelo Eterno. Não aconteceu nada e o grupo se dispersou e acabou. Ninguém se ouve falar mais deles, ninguém sabe mais, ninguém fala mais. Foi isso que Gamaliel falou. Se estes homens estão ensinando uma coisa de homens, uma doutrina de homens, da cabeça deles, ou da cabeça de outra pessoa, isso vai acabar, vai cair por terra, vai ser esquecido, ninguém nunca mais vai falar sobre isso, ninguém nunca mais vai lembrar disso. Vocês não precisam colocar a mão neles. Por si só, eles cairão, tropeçarão, eles por si só se dispersarão, eles por si só acabarão, como todos os outros acabaram. Agora, imagine comigo, isso é o sábio Gamaliel, discursando, eu imagino ele discursando com a sua veemência, mas ao mesmo tempo com a sua calma, com a sua ponderação, com o seu equilíbrio. Equilíbrio. Tem que ser, um servo do Eterno tem que ser equilibrado. Falamos disso há 2 semanas atrás. Lembra na porção da Parashá? Equilibrados. Tem 7 anos de fartura, também vai ter 7 anos de penúmbria, de escassez, de fome. Bom, se tem alto, também vai ter baixo.
equilíbrio. Ele era equilibrado. O Gamliel, super equilibrado. Agora, imagine, suponha, ele dizendo, suponha que estes homens, na verdade, são usados pelo Eterno. E estão falando a verdade. Que esse homem chamado Yeshua Hanatziri, Yeshua o Nazareno, de fato, ele ressuscitou dos mortos. Algo que nós acreditamos, nós Perushim, acreditamos na ressurreição dos mortos. E se de fato ele foi ungido pelo Eterno, e se de fato ele ressuscitou dos mortos, não existe ninguém, olha só o que ele diz, não existe ninguém nessa terra que conseguirá lutar contra. Ninguém conseguirá vencê-lo. Ninguém conseguirá apagá-lo. Ninguém conseguirá. Não adianta, estaremos lutando contra o Eterno. Então deixa eles ir embora. Se for verdadeiro, o que eles estão dizendo, não, jamais ninguém poderá apagar. Se for mentiroso, falso ou levantado por homens, ensinado por homens, da cabeça de homens, acabará. Ninguém precisa lutar contra. Vai acabar sozinho. Gamliel de abençoada memória, um homem sábio, um homem justo, um homem sábio que falou uma coisa incrível. E é verdade. E aqui estamos hoje, viu, Gamliel? Um dia você vai se levantar dos mortos também. Tive o privilégio de visitar o seu túmulo, Gamliel. Um justo. Um dia ele vai se levantar. E as suas palavras ecoam até hoje. Nunca acabou. A história não morreu. A história de Yeshua não morreu. Não acabou. E ano após ano, no mundo inteiro, os seus seguidores crescem. Pessoas passam a acreditar nele. Pessoas passam a estudar sobre a sua história. Pessoas passam a examinar a sua história. A ouvir a sua voz. Através dos relatos sobre ele. Principalmente o Sermão da Montanha. Matitiarro, Mateus 5, 6 e 7. Não acabou. Já são 2000 anos, Gamliel. E ainda está de pé. Você estava certíssimo, certíssimo. Se for do Eterno, não acabará. Não adianta lutar contra. Ninguém conseguirá apagar. Mas se não for, logo vai morrer. Ninguém vai ouvir falar. Quantos se levantaram? Quantos se levantaram? Quantos? Que ninguém nunca ouviu falar. Vários, dezenas de mexerrim, de supostos ungidos. Bar Korba é um deles, anos 130, 135 da nossa era. Se levantou contra o Império Romano. Se ajuntou alguns com ele. Acreditavam que ele era o Mashiach. Inclusive, Rabi Akiva, o famoso Rabi Akiva. Mas como disse Gamliel, se for levantado por homens, se for ungido por homens, se for da cabeça de seres humanos, vai acabar, vai fracassar e ninguém vai mais ouvir falar. Ninguém. Só alguma menção aqui ou ali, diferente de Yeshua. Então, gente, dessa forma, eu tentei explicar para vocês o
que significa guerrearão contra o Cordeiro. Entendeu? Desde o primeiro século. Todos estes reinos que eu mostrei a vocês no começo da aula guerrearam contra o Cordeiro. Em que sentido? Perseguindo os seus seguidores. Fazendo guerra contra os seus seguidores. Isso, quem faz guerra contra os seus seguidores faz guerra contra quem? Contra aquele que eles estão seguindo, contra o Cordeiro. E o Cordeiro triunfará sobre eles. Por mais que se pense que quando executavam os seguidores de Yeshua nas arenas, estava vencendo ali, Roma estava vencendo, o animal selvagem estava vencendo, não. Um que morria ali diante de 15 mil pessoas, depois essas 10, 12, 13, 14 mil pessoas se voltavam para o Mashiach. Cada um que Roma matava, 1000 se voltava para o Mashiach. 1000 procurava saber do Mashiach. Porque aqueles homens estavam dando a sua vida. Como uma pessoa ia dar a sua vida por uma mentira? Porque os imperadores romanos, o Império Romano fazia isso. Para que a história da ressurreição acabasse, fosse enterrada, eles pegavam os líderes que proclamavam isso e colocavam uma espada no pescoço, entre aspas, e também literalmente. Renuncie à história, fale diante de todos que vocês estão mentindo, que vocês inventaram, que vocês roubaram o corpo dele lá na sepultura, e você vai sair daqui vivo hoje. E eles diziam, eu não posso negar aquele que por 40 dias esteve aqui na terra depois da ressurreição. Eu comi com ele, me sentei com ele, conversei com ele. Outro vai dizer, eu peguei, inclusive, no lugar das suas feridas, no lugar onde os pregos entraram. Eu coloquei o meu dedo ali. Peguei nele, é real. É real. Ele está vivo. Quando ele estava vivo, você não fugiu? Você não negou? E agora que ele já morreu, você... É o contrário. Você mantém essa história que ele está vivo? Mantenho. E você vai perder a sua vida por isso. Eu perco minha vida aqui. Mas eu vou ganhar para o Hashem. No mundo vindouro, no Olam Rabá. Pode derramar meu sangue, pode cortar minha cabeça. Pode me entregar as feras. Eu acredito na ressurreição dos mortos. Mais do que o ar que eu respiro. Eu vou me levantar um dia. E não é porque todo seguidor de Yeshua, verdadeiro, é assim humilde. E não é pelos meus méritos que eu vou estar no mundo vindouro, não. É pelo amor que eu tenho. É pelo amor que está dentro de mim. Pode me matar. Eles se matavam. E as pessoas na arquibancada não voltavam para casa do mesmo jeito, claro que não. Pensavam. Então, à medida que se guerreava contra o Cordeiro, perseguia, mais crescia. Eles viviam debaixo da terra, eles viviam em cavernas, mais crescia. É a mesma coisa que está descrita no livro de Shemot. Êxodo, que logo, vamos adentrar, né, nas parashot, nas porções. Eu me lembro de Shemot porque eu sei que sou eu que vou trazer.
Se o Eterno permitir, Mitzvah Hashem, se o Eterno permitir. Haimson, o Moré Haimson passou a escala, né? E eu vi lá meu nome lá no Shemot, no livro de Shemot. No livro de Shemot é dito que cada vez que o faraó oprimia o povo hebreu, mais o povo hebreu se multiplicava. À medida que mais eles guerreavam contra o cordeiro, mais o cordeiro triunfava sobre eles, ou seja, os seus seguidores, a sua história, o seu legado. Baruch Hashem. Pode guerrear contra ele hoje, pode falar mal de Yeshua, pode levantar mentiras, pode. E levanta um mundo de mentiras, de falácias, de falsidades, para desmerecê-lo, para sujar a sua história, para manchar a sua história, desfazendo dele, utilizando palavras até ofensivas contra ele. Você que é seguidor de Yeshua, não dê ouvidos a essas coisas. Não dê audiência a esses babacas. É isso mesmo, não dê audiência a esses babacas. Para não falar uma coisa pior. Não dê audiência. Não dê audiência, não. Babacas. Não perca seu tempo com pessoas idiotas. Não perca seu tempo. O tempo é precioso. Não perca, não sente para assistir alguém falando mal de Yeshua. Ele está guerreando contra e você está participando disso, dando audiência. Não dê audiência, não ouça, tire, exclua. Não veja. Quanto mais eles falam mal de Yeshua, mais ele cresce, mais ele triunfa, mais a sua história. Que as pessoas não são idiotas. No mundo de hoje, nós temos como verificar as coisas. Você tem como verificar as coisas. Você tem como pesquisar. Tá? Não seja enganado, não seja enganada. Vamos avançar. Veja que é exatamente o que está dizendo o texto aqui em hebraico, gente. Guerrear contra o cordeiro não é literalmente contra Yeshua, mas óbvio que todos aqueles que guerreiam contra os seus seguidores estão guerreando contra ele, é claro. E todas as vezes que os seus seguidores triunfam, ele que está triunfando, entenderam? Porque ele é Senhor dos senhores, Baruch Hashem. Kihu Adon Ha-Adonim, Kihu, pois ele, Adon, é Senhor, Ha-Adonim, dos senhores. O Melech Ha-Melachim, o rei dos reis. Descrito no livro de Daniel, no capítulo 2, na linda profecia. No final, a grande pedra que irá destruir todos os reinos da terra, baseados em Nimrod. E ali estará na montanha sagrada. E o seu reino nunca terá fim, nunca acabará. Abençoado seja o teu nome, Adonai, para sempre. Utsevaav Imo, e o seu exército com ele. Quem são os seus? Quem é o seu exército? Kiriei el Bechirav Veneemanav, para serem chamados por escolhidos, selecionados, eleitos, Veneemanav, e os seus fiéis. São eles, exatamente eles, os fiéis a Yeshua, os que guardam os mandamentos do Eterno e são fiéis a Yeshua, como está descrito em Apocalipse 12 e 14, vocês já estudaram sobre isso. Fiéis até a morte. Fiéis até a morte. Até ter o seu sangue derramado.
o seu corpo estraçalhado. Mesmo assim não negaram, sendo torturados, sendo humilhados, presos. Fiéis. Então, como eles guerrearam contra o Cordeiro? Guerreando contra os seus fiéis, os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus selecionados, os seus fiéis. E como o Cordeiro triunfou sobre eles? Pela escolha dos seus fiéis. Quando eles morreram, dizendo: pode me matar, não negarei a Yeshua. Alguns pensaram de imediato que o Cordeiro foi vencido. Não. O Cordeiro venceu, triunfou, e o seu nome nunca será esquecido. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eu não tenho vergonha de falar, não tenho. Na verdade, eu amo falar sobre Yeshua. Verso 15. Vai Yosef. Olha, vai Yosef. O que é que Yosef, o que é que José tem a ver com isso aqui? Não tem nada a ver com José. Nada a ver com José, tá, gente? Mas você falou Yosef. Eu ouvi Yosef. Quer dizer, eu sei ler um pouco de hebraico, tá escrito. Vai Yosef. E Yosef, vai Omer. E disse. E Yosef disse. Não. Repito, pela 2.934 agora. 2.933 vezes já disse isso. Essa agora é a 2.934. Os nomes no hebraico possuem significados. Todos eles, sem exceção. Será que você não entende isso? O que significa Yosef? E acrescentou. Ou que seja acrescentado. Então aqui o contexto está falando de Yosef, uma pessoa, um nome próprio, ou está falando do significado do seu nome? Do significado do seu nome. No português, nós não temos isso, né? Nós temos mais, os nomes são nomes próprios. Porém, os judeus mudaram isso. Quando começaram a atribuir para si nomes com significados. Pinto, Cordeiro, Arruda, que inclusive é meu sobrenome, Arruda, que é uma planta, Nogueira, que é o sobrenome da minha esposa, Oliveira, que é o sobrenome da minha bisavó. Que mais? Tem muitos, né? Muitos outros. Nomes de animais, nomes de plantas. Quem fez isso? Os judeus. Fugindo da Inquisição, tanto espanhola como portuguesa. Vieram para cá. Então, gente, os nomes possuem significados. E se confunde às vezes, se é o nome próprio ou se na verdade está falando do significado. Aqui está falando do significado. Entenderam? Ok. Isso é muito importante para entender o hebraico. Então, quando a gente fala Yeshua, você vai encontrar esse nome também no Tanar, muitas vezes, mas não está se referindo ali a uma pessoa em si. Porque o seu nome tem significado. Salvação. Ou libertação. E acrescentou, na verdade a tradução é, e acrescentou, e disse para mim, Hamaim, as águas, Asheraita, ou Asheraita, Asher Yeshevet Sham, Hazoná. E as águas que você viu, é onde está assentada ali, Hazoná, a prostituta. Hem, Amim, eles são povos, o Kehal Amim, e ajuntamentos de povos. Vegoim, e nações, o Lishonot, e línguas. Gente, eu já mostrei para vocês sobre isso, mas eu gosto de vocês. Eu vou rapidamente, não vai demorar tanto assim, eu vou mostrar para vocês de novo.
tá? O que o texto está querendo dizer. O que significa as águas? Assentadas sobre as águas. Assentadas sobre nações, sobre ajuntamentos de povos, sobre línguas diferentes até, povos diferentes, tá? Vou mostrar para vocês agora. Aí, muito bem. Apagar aqui esses rabiscos que eu já fiz, eu vou voltar aqui para vocês entenderem melhor. Pronto. Aqui está a cidade de Roma, onde temos as 7 colinas, os 7 montes descritos nesse capítulo, onde está assentada a grande prostituta, e as águas que o texto fala, veja, tanto literalmente você vê mares aqui, né? Mas, segundo o mensageiro, são estes povos, nações, línguas diferentes, que todos estão, o que significa a prostituta estar assentada? Assentada num trono, reinando sobre estes povos. É isso que significa, gente, entenderam? Muito bem. Vamos voltar lá para a gente finalizar o capítulo 17. A gente pensa uma coisa, a gente pensa que vai ser que o estudo vai ser de uma forma, e a gente vai falando e vai surgindo algumas coisas. E o Eterno vai falando ao meu coração, deve falar também ao coração de vocês, eu acredito, porque falou ao meu coração nessa noite. É assim o estudo da palavra do Eterno. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos. Aqui, pronto. Então já vimos o verso 15, agora o verso 16. Ve'eser hakarnaim asher raita im ha'chaya, e os 10 chifres que você viu com a criatura. Olha que interessante, presta atenção. O finalzinho é muito interessante do capítulo 17. Muito. Os 10 chifres que vocês viram com a criatura, Hem e Ardav, eles são um. Eles são um, ou unidos com a criatura. E olha só o que eles vão fazer. Eles juntos, eles unidos, eles estão com a criatura. Ou seja, eles estão com o império. Mas eles unidos, juntos, Iseneua, odiarão, serão inimigos, odiarão, aborrecerão, et razonar, a prostituta. Sim, não pode isso. É um império maligno. Um império baseado em Nimrod. Não há amor. Eles não amam, eles se odeiam. Isso é óbvio. Os reinos se odeiam, gente. Os reinos da terra se odeiam. Vai pensar que uma nação ama outra nação? As amizades das nações entre elas são por interesse. É porque uma nação pode dar para outra. A amizade de um reino com outro reino são interesses. São meros interesses. Cada um visa a si mesmo. Nós temos dentro da nossa própria nação e dentro das outras nações pessoas que se odeiam. Todo brasileiro ama o brasileiro. Nós temos dentro dos estados, não estou falando estádios, estou falando estados. Dentro dos estados, dentro aqui do meu estado da Bahia, tem pessoas que se odeiam. Ou todo mundo, todo baiano ama todo baiano. Seria bom, né? Temos dentro das nossas cidades pessoas que se odeiam. Ou todas as pessoas na sua cidade se amam. Eu vou mais além. Tem pessoas no seu bairro que se odeiam.
Ou você acha que todas as pessoas do seu bairro se amam? Quer ir para a rua? Daqui a pouco vai chegar até dentro de casa, né? Rasverhalila. Que não... Não vai mais além, não. Fica no bairro só, tá bom. O que eu quero dizer para vocês é, dentro de um sistema pagão como esse, baseado no ódio, na rebeldia, na rebelião de Nimrod contra o Eterno, desde a Torre de Babel, em que consta a história que ao construir aquela torre, me lembrei disso agora, isso dói a minha alma quando eu li a primeira vez sobre isso. O propósito deles de atingir os céus, o propósito deles de cumprir o que Nimrod estabeleceu, de construir aquela torre para atingir o Eterno, para que eles tivessem um nome sobre a terra. Conta a história, que quando caía um tijolo que eles colocavam na torre que caía, eles se lamentavam e choravam. Mas quando caía um ser humano lá de cima, eles não davam a mínima, continuavam trabalhando. Mas quando um tijolo caía, eles se lamentavam e choravam. As pessoas amam mais o sistema, amam mais o dinheiro, amam mais as religiões, amam mais os líderes, os reis, os reinos, do que o próprio ser humano. Entenderam? Eu estou falando alguma bobagem? Se estou, pode desligar, pode sair do vídeo aí, pode dar o dislike. Se eu estou falando bobagem, pode falar. Pode dar dislike, pode sair do vídeo, pode parar o vídeo. Não tem problema. Respeito a opinião de cada um. Eu acho que eu não estou falando bobagem. É a realidade do mundo. Não sei em que mundo você vive. Talvez viva no mundo da lua, em que tudo são rosas, flores. Os reis, o próprio império entrou em colapso e eles começaram a odiar a prostituta. Quem é a prostituta? Assentada sobre sete montes. Roma. A cidade. Como é que eu sei disso? O próprio mensageiro vai falar. Olha aqui o último verso. Vamos logo ler o último verso? Vamos ler agora o último verso e ele já fica lido, ele já está lido, entendeu? Não precisa a gente ler de novo no final. Já vamos ler o verso 18 agora. Por que eu vou ler logo o verso 18 agora? Porque tem a ver com o que eu estou falando. Vê Haisha Asher Haitá, e a mulher que você viu, Ha'ir, ela é a cidade, Hagdolá, a grande cidade. Sarati, Sará é princesa. Né? Sarati, a cidade que é a princesa, não é a princesa do sertão, que é a minha cidade, a Feira de Santana, que por sinal eu amo, né? Amo demais essa cidade. Não importa onde eu esteja, eu sempre que eu estou fora daqui, eu sinto saudade daqui, da minha terra. Gosto demais daqui. Sarati, tem gente que não gosta, né? Fazer o quê? Tem gente que não gosta. Fazer o quê? Eu sou assim. Eu gosto de dar valor a todos aqueles que eu devo alguma coisa, ou que fizeram algo de bom por mim, ou que me abençoaram. Essa terra me abençoou. Eu nasci aqui. Então, você não pode dizer que não gosta do lugar que você nasceu, gente. Isso não, né? Isso é desacordo, inclusive, com os ensinamentos bíblicos. Você deve abençoar todos aqueles que te abençoaram.
Não se joga pedra em poço que se bebe água. Moshe, opa, você não vai amaldiçoar as águas do Nilo, não. Mas por que não? Dê a vara para o seu irmão Aaron. Por quê? Porque um dia você era bebê ainda, sua mãe colocou você aqui no Nilo. E essas águas te levaram até a princesa, a filha do faraó, e você sobreviveu. Você não vai amaldiçoar, não. Dentro do palácio, jogará a vara e ela se transformará em um crocodilo. Tanim, em hebraico, crocodilo. Os temidos do rio Nilo. Mas não é você que vai fazer isso. Você vai dar a vara para seu irmão Aharon. Mas por que não eu? Você viveu 40 anos no palácio. Você foi alimentado. Você cresceu aí, você foi protegido. Como é que você pode amaldiçoar um lugar que te abençoou? Entendeu? São coisas inanimadas. São coisas que não têm vida. Bom, se para as coisas que não têm vida o Eterno diz para não atirar pedra, para não cuspir no prato que comeu, não atire pedra no poço que se bebe água, não cuspa no prato que come, imagine para pessoas. Né? Então eu tenho isso comigo. Por isso que eu gosto demais daqui. Nasci aqui, me criei aqui, conheci a minha esposa, a mulher da minha vida aqui, minhas 2 filhas nasceram aqui, meus irmãos nasceram aqui, pelo menos 2 deles nasceram aqui. Sarati B. Coloca o texto para o pessoal ver. Então vamos de novo. Ve Raishá, Asher Raitá, e a mulher que você viu, ela é a cidade, Hagedolá, a grande cidade, Sarati Bemamchot Haaretz, a princesa dos reinos da terra. Pronto. Por que eu estou lendo isso? A cidade não é o império. A prostituta, a mulher, ela não é o império, ela não é a criatura, não é o império todo. O império romano não se resume na prostituta. O império romano não se resume na mulher. O império romano não se resume à cidade de Roma, que é a grande cidade. Qual a grande cidade do mundo na época? Roma, não é outra cidade. Bavel já estava em ruínas. Bavel é apenas de forma metafórica. A Bavel, quem era a Bavel da época? Roma. Misturando os 3 pilares: religião, poder e riquezas. Bom, já sabemos que a mulher, que a prostituta, na verdade é uma cidade, não é um reino todo. O reino todo é a criatura. Bom, então vamos ver aqui, vamos voltar para o verso 16, já que lemos, já sabemos de antemão que estes 10 chifres que você viu, com a criatura, eles juntos, os 10 chifres, aborrecerão, odiarão. Quem? A prostituta. Então estes reis ou estes reinos sentirão inveja dela, raiva dela. Mas por quê? Muito simples. Primeiro porque eles são maus. Mas, gente, por que estes reinos iriam odiar a prostituta? Gente, é muito simples. Isso é simples demais. Você deve saber já a resposta. Você sabe a resposta. Mas está com vergonha de falar, não tá? Você sabe a resposta. O que é que lemos anteriormente? Que estes reis irão dar para a criatura, ou seja, para o império, as riquezas e a autoridade. Bom, então o que a criatura fazia com essas riquezas? Que estes reinos
davam para ela. Eles pegavam a criatura pegava a riqueza e investia no império. Mas aonde mais 90% do que era arrecadado ia? Para onde? Para a prostituta. Para adornar a prostituta. Para encher a prostituta de pedras preciosas, de joias, de ouro, de prata, de riquezas. Tudo ia para essa prostituta. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eles destruíram Jerusalém no ano 70, eles pegaram as pedras do muro que envolvia o Beit HaMikdash, o templo, coisa suntuosa, imensa, incrível. O que eles fizeram com aquelas pedras lindíssimas, douradas? Eles levaram tudo para... Para onde? Para Roma, colocaram lá no Coliseu. Lá no Coliseu, de frente para o Coliseu, ali tem o Arco do Triunfo de Titus, descrevendo a vitória contra... Isso é história, isso é arqueologia. É arqueologia, aconteceu. Descrevendo o momento que o Império Romano, que a criatura venceu os hebreus, venceu a nação de Israel. Lá você pode ver eles carregando a menorá, eles carregando as coisas do templo, destruindo o templo, colocaram as pedras no anel superior do Coliseu. Da metade para cima do Coliseu são pedras de Jerusalém, lá do templo. São claras. E ao pôr do sol, quando o sol bate, você vê dourada, e as pedras da metade para baixo são mais escuras, como são as pedras de Roma. Eu já fui, não estou falando porque eu vi numa foto, eu já fui lá, eu conheço. Eu conheço Roma. Uma cidade muito bonita e histórica, por sinal. Só não se compara, claro, não chega nem aos pés de Jerusalém. Eu falo de mim, né? Eu tenho que falar. É isso que eu sinto. Não chega nem aos pés de Jerusalém. Nenhuma cidade chega aos pés de Jerusalém. Bom, vamos lá. Entenderam por que eles odeiam, né? Eles passaram a odiar. Por quê? Porque tudo era investido em Roma. Tudo. Toda a riqueza. Tudo eles levavam para Roma. Tiravam dessas cidades e levavam para Roma. O que vai acontecer com essa prostituta? Introduzirão a assolação, irão assolar o lugar. Sério, isso vai acontecer? A deixarão nua e comerão a carne dela e a queimarão totalmente no fogo. Que coisa terrível, gente. Tudo é simbólico. Mas lembre-se, utilize a metáfora bíblica. Se você quer entender isso aqui, você precisa de Bíblia, de Torá, profetas, escritos. Vou dar um exemplo para vocês do que está escrito aqui. Isso aqui não foi inventado por Yohanan. Isso aqui tem na Torá, capítulo 21 de Vaikra, Levítico, Vaikra, capítulo 21. Vamos ler aqui, vou ler para vocês, tá? Vaikra, deixa eu abrir aqui. Vaikra, Levítico, capítulo 21, verso... Deixa eu ver qual o verso aqui, gente. Eu sei que é 21. Versos, a partir do verso 7. Olha só. A metáfora bíblica. O sacerdote não se casará com uma prostituta. Repito. O sacerdote não se casará com uma prostituta. Nem com que foi desonrada, nem com divorciada, pois é santo para com o seu Elohim. Em vez disso, separe-no por ser santo, pois ele ofereceu o pão do nosso Elohim.
Ele será santo para vocês, pois eu, Adonai, que os torno santos. Sou santo. Eu, Adonai, que os torno santos, sou santo. Agora, aqui, é o que eu queria. Verso 9. A filha do sacerdote que profanar a si mesma, prostituindo-se, se tornando uma prostituta, profana seu pai, ela será queimada no fogo. Aí aqui você vê que uma prostituta e como como descreve o Talmud que era queimada uma suposta filha de um sacerdote que desonrou o seu pai, se tornando prostituta, porque todos iam dizer, olha, ela é filha do sacerdote. Tirava a sua roupa, queimava primeiro a sua roupa e depois queimava ela no fogo. Aqui diz, deixarão nua, era assim que fazia. Comerão a carne dela, isso, claro que não tinha isso, né? Mas aqui tem outro significado, viu? Comer a carne aqui tem outro significado. E a queimarão totalmente no fogo. Gente, isso aconteceu exatamente como descreve aqui o livro de Apocalipse. Porque durante o reinado de Nero, o que aconteceu com a grande prostituta? Com a cidade, a princesa dos reis da terra? Ela foi deixada nua, foi assolada, comeram a carne dela, ou seja, a sua riqueza foi de uma hora para outra apropriada e depois ela foi queimada no fogo. Foi exatamente durante o imperador. Quem? Quem, gente? Alô? Quem foi? O diabo do Nero. O diabo do Nero. Nero fez isso. Ele se apropriou de muitas riquezas de Roma para fazer projetos pessoais. Isso revoltou a cidade. E o que é que ele fez? Colocou fogo em Roma. E depois culpou os seguidores de Yeshua. Cara de pau. Enquanto Roma estava sendo queimada, estava em chamas, ele estava tocando, cantando. É o Nero. Vamos lá. Isso aconteceu. Que Elohim, para a gente finalizar, que Elohim, pois o Eterno, Natan, deu Beliban, Lemale, deu ao coração deles algo completo de quê? De conselho. Et atsato, do seu conselho. Mas como pode o Eterno aconselhar, colocar no coração, porque aqui é a forma de falar, não é exatamente, literalmente o que aconteceu, mas é a maneira de Yohanan expressar a mesma expressão dos profetas e também da Torá. O que Yohanan está dizendo eles estão cumprindo o propósito do Eterno. Porque este foi o propósito do Eterno. Foi assim o Eterno estabeleceu que aconteceria. E aconteceu. Para cumprir-se as profecias dos profetas. Daniel, Yeshayahu, Irmeiahu, Ezequiel, Yeheskel, quase não saiu agora. Yeheskel, Yeheskel, pronto, para compensar.
Irmeiahu, Yeshayahu, Nahum, outro, Ioel, Joel, Naum, Sofonias, Isaías, Yeshayahu, Irmeiahu, Jeremias, Yehezkel, Ezequiel, entre outros. Entre outros. Eles cumpriram, sem perceber, o propósito do Eterno. Que era para acontecer exatamente isso. Como descreve a profecia de Daniel, a queda de cada império. Poderia ser o maior império. Poderia ser o mais poderoso de toda a terra. Todos caíram. Eu quero terminar esse estudo do capítulo 17 exatamente com esse texto. O texto que eu falei hoje eu quero ler. Não está programado para ler aqui no estudo, mas eu quero ler esse texto, eu quero muito ler esse texto. Muito. Capítulo 2 de Daniel. Deixa eu colocar aqui nesse ângulo. Pronto. Aqui. Capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2. Abençoado seja Todo-Poderoso. A partir do verso 34. Vou ler alguns versos. Enquanto sua majestade, quem era essa majestade? Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, observava, olhava, uma pedra se soltou. Ninguém dava nada por ela, né? Uma pedra. A pedra se solta. É normal. Se solta de uma montanha, se solta de uma encosta. É normal. Ninguém deu nada por ela. Uma pedra. Nós estamos falando de ouro. Nós estamos falando de bronze. Né? De ferro. De barro. Uma pedra. Não é nada. Mas o texto diz que uma pedra se soltou. Só que essa pedra que se soltou sem nenhuma mão humana. Sem intervenção humana. Sem doutrina humana. Sem vontade humana. Atingiu os pés feitos de ferro e barro da estátua e os fez em pedaços. O Império Romano. Em seguida, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como refúgio, coisa que não presta mais. Refúgio. Sobre uma eira no verão. O refúgio de uma eira bem quente no verão, você junta aquele refúgio e queima. Não serve para nada. O vento os levou embora sem deixar nenhum vestígio. No entanto, a pedra que atingiu a estátua cresceu. Como é que pode uma pedra crescer? Linguagem profética. Até se transformar em uma grande montanha que encheu toda a terra. Aí vem, eu quero ler agora o verso 44. Nos dias desses reis, destes imperadores, destas criaturas selvagens, desses reinos, o Elohim do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Nunca. E esse reino não passará às mãos de outro povo.
Ele fará em pedaços e consumirá todos estes reinos. No entanto, ele mesmo permanecerá para sempre, como a pedra vista por sua majestade, separada da montanha, sem o auxílio de mãos humanas, que fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Elohim revelou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação é fiel. Todos os impérios é propósito do Eterno, é o propósito do Eterno. Tem que cumprir isso aqui. E se cumpriu, se cumpriu. Eles mesmos se odiavam, eles mesmos se odeiam, e um destrói o outro, um enfraquece o outro, e os reinos vão se acabando, os impérios vão acabando, os impérios vão ruindo. Mas a rocha, a pedra, sem intervenção humana, permanece para sempre, e o seu reino nunca terá fim. Para o Hashem. Quero agradecer a todos. Finalizamos o capítulo 17. Eu espero que vocês, nessas 3 aulas, junte as 3 aulas na ordem correta, a primeira, a segunda e a terceira, claro. A primeira, a segunda e essa final, para ter um entendimento. Não que você vai ter o entendimento 100% do que... Essa é uma forma que eu consigo ver o livro de Apocalipse. É uma forma... Por isso que eu sempre digo, leitura interpretada do livro de Apocalipse. Então, assim que fazemos, esse método que os sábios já utilizam há muito tempo, utilizando a própria Escritura Sagrada como a chave para entender este maravilhoso livro. Livro esse que a gente vai estudando, e o Eterno sempre fala conosco. Logo traremos o capítulo 18. Logo nós traremos o capítulo 18, tá? Logo, para que nós possamos avançar e finalizar este livro. Falta o capítulo 18, 19, 20, 21 e 22. Faltam 5 capítulos. Eu desejo do fundo do meu coração que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela no amor de Yeshua HaMashiach, de Yeshua o ungido do Eterno. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo Shabat. Nós teremos o estudo da Parashá com o querido Moré Raimson. Vai ser muito especial. Não vejo a hora de chegar o Shabat para ouvir o querido Moré Raimson. Semana passada nós tivemos a nossa Morá Márcia, e falou muito ao nosso coração, com a sua forma de ensinar única, né? Única, ela tem uma forma de ensinar única. A gente começa a escutar, a gente começa a ouvir, a gente começa a se envolver no ensino dela, nas experiências que ela conta, né? E também o querido Moré Daniel, um beijo para você, meu amigo, meu irmão. Logo ele também vai trazer também o ensinamento. Um grande abraço para todos vocês. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Laila Tov, uma boa noite. E até a próxima, quando estudarmos a Parashá Shemot, ou quando estudarmos o capítulo 18 de Apocalipse. Laila Tov. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Um grande abraço para vocês. Baruch Hashem. Abençoado seja